Tudo começa quando Valentim pergunta a Oliver se é dele que Perla gosta. E ele fica paralisado enquanto isso. Gabriel vai até o quarto de Éder, pegar um jogo e vê um desenho que Marina deixou para ele. Na hora, se lembra de quando estavam juntos na casa abandonada e, nostálgico, deita na cama. É nesse momento que Brisa aparece e diz que, pelo visto, ele sente muita falta dela. Ela afirma que não é tonta e já percebeu que ele não consegue tirar essa maldita náufraga da cabeça. Por outro lado, Valentim insiste para que Oliver conte logo a verdade. Oliver pergunta se Valentim quer ficar se gabando, mas ele responde que não, apenas precisa saber, pois Pascoal é muito seu amigo. Então, Oliver acaba confessando que é ele o amor impossível de Perla. Enquanto isso, Fabian fala com Gonçalo ao telefone e logo depois conta a Estrela que eles já estão voltando para casa. Ela pede para ele apoiar Yasmin, mesmo que ela não diga nada, e conta que uma vez brigou com o pai por querer ser pescadora. Mas ele não deixou e a convenceu a ir para a cidade estudar. Fabian diz que deve ter sido muito difícil, e ela confirma, mas revela que depois entendeu que ele só queria o melhor para ela. Estrela afirma ter certeza de que Yasmin também vai entender que o pai a ama. Fabian fica parado, olhando para ela, e diz que é muito fácil gostar dela. Estrela se levanta dizendo que precisa ir embora, mas ele a segura e a puxa para perto, perguntando até quando ela vai fugir do que sentem. Ela responde que não está fugindo de nada, mas ele insiste que está sim e a beija. Estrela, então, corresponde. De volta em casa, Brisa confronta Gabriel, dizendo que o viu deitado na cama em que a náufraga dormia. Ela pede para ele não a fazer de besta, porque sabe que ele não consegue deixar de pensar nela. Gabriel fica em silêncio e Brisa grita para ele falar alguma coisa. Então, ele admite que estava pensando nela. Brisa pergunta se ele fala isso tão tranquilamente. E ele responde que não pode mentir. Diz que ela dormia ali, que viveu bons momentos com Éder e que se importa com o bem-estar dela. Brisa diz que gostaria de acreditar que é só isso, mas sabe que não. Afirma que, por mais que aquela mulher vá embora, sempre estará entre eles. Gabriel diz que não é verdade. Garante que os dois vão se casar e ficar bem. E ela pede que ele esqueça essa mulher de uma vez por todas. Enquanto isso, Estrela se afasta de Fabian e pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que sonha com isso há muito tempo e sabe que ela também. Estrela tenta sair, dizendo que Érica não merece aquilo. Mas Fabian diz que eles já terminaram há muito tempo. Ela afirma que isso não importa, porque é sua amiga, e deixa claro que nunca existirá nada entre eles. Ela sai da casa, deixando Fabian pensativo. Lá fora, Érica está esperando Estrela e pergunta o que ela estava fazendo na casa de Fabian. Diz que não vai acreditar na desculpa de trabalho e manda ela olhar em seus olhos e admitir se existe algo entre os dois. Enquanto isso, Valentim pergunta a Oliver o que ele vai fazer. Oliver responde, perguntando se Valentim gosta de Perla, porque se for assim, terão que contar a verdade a Pascoal, mas Valentim garante que não, e ele gosta mesmo é de Marina. Então, Oliver diz que, nesse caso, ela vai precisar esquecê-lo por completo. Ao mesmo tempo, Érica exige que Estrela diga o que estava fazendo na casa de Fabian àquela hora. Estrela responde que só foi levar comida, porque ele havia emprestado um barco. Érica ri e diz que isso é uma grande mentira. Ela conta que perguntou a Estrela se Fabian estava interessado em outra mulher. E ela mentiu na cara dura. Estrela rebate, dizendo que quem mentiu foi Érica, ao afirmar que eles continuavam namorando quando já haviam terminado há tempo. Érica admite que mentiu, pois sabia como Estrela era e tinha certeza de que ela iria se oferecer para ele. Indignada, Estrela diz que não vai permitir essa ofensa, porque são amigas e nunca faria nada para prejudicá-la.
Mas Érica acusa. Diz que é exatamente isso que ela está fazendo, roubando o homem que ela ama por ser egoísta e não se importar com o que ela sente. Estrela pede que ela não diga isso, mas Érica insiste, perguntando se eles já dormiram juntos. Chocada, Estrela responde que valoriza a amizade entre elas, mas Érica diz que não acredita em nada e se diz decepcionada, porque agora viu quem Estrela realmente é. Ela vai embora, deixando Estrela pensativa. Um tempo depois, Estrela chega em casa e conta a Mercedes que Fabian a beijou. Ela fica chocada e Estrela explica que eles estavam conversando e jantando e não sabe como chegaram a esse ponto, mas ele a beijou e ela saiu correndo da casa. Ela diz que Érica estava lá fora e tem certeza de que percebeu tudo. Por isso, nem conseguia olhá-la nos olhos. Mercedes pede para ela ficar calma. Mas Estrela admite que ele a deixa confusa, com as pernas tremendo, e confessa que desde que Sérgio saiu de sua vida, não se sentia assim. Mercedes então pergunta o que esse beijo despertou nela. Estrela fica calada e Mercedes conclui que ela gostou. Estrela diz que isso não importa, porque se preocupa com Érica. Mercedes chama Fabian de sem vergonha por ter namorada, mas Estrela explica que eles já tinham terminado antes dela chegar. Mesmo assim, Érica ficou muito mal, e ela confessa que está se sentindo uma pessoa ruim. Mercedes diz para não falar isso, porque a conhece e sabe que é uma boa pessoa. Ela aconselha Estrela a esclarecer tudo com Érica, mas Estrela garante que mesmo sabendo o que sente, não vai magoar a amiga. Enquanto isso, Fabian pensa no beijo com Estrela. Logo depois, Gonçalo chega com Yasmin. Ele tenta abraçá-la, mas a menina recua. Fabian diz que tem uma comida pronta que Dona Mercedes preparou, mas Yasmin se nega e diz que vai para o quarto. Gonçalo observa e comenta que Fabian está diferente. Pergunta como aquela comida chegou ali, e ele revela que foi Estrela quem levou. Gonçalo sorri e diz que agora tudo faz sentido, comentando que ela está fazendo Fabian recuperar a fé na pensão. Rosalba percebe que Érica está muito abatida e pergunta se ela realmente ama Fabian. Érica responde que não pode viver sem ele e Rosalba diz que se é assim, ela precisa lutar com todas as forças pelo que quer, porque não é nada agradável ficar solteirona. E nesse meio tempo, Éder mostra para Gabriel que encontrou na internet um colar igual ao de Marina. Gabriel olha surpreso e diz que é realmente muito parecido. Ele pede para o filho ver o endereço que está no anúncio, para que eles possam ir até lá no dia seguinte. Éder fica todo animado, mas Gabriel pensa melhor e diz que não poderá ir, porque vai trabalhar até tarde. Éder rebate, dizendo que ele está assim por causa de Brisa, e lembra que o pai prometeu ajudar Marina, mesmo não morando mais lá. Gabriel responde que vai pedir a Valentim para ir com eles. Logo depois, Valentim fala ao telefone com Gabriel e garante que vai cuidar muito bem de Marina. Nesse momento, Perla chega e ele conta que vai com ela e as crianças para a capital e terá a chance de se aproximar. Mas Perla diz que não quer saber dos detalhes. Valentim brinca, dizendo que eles são amigos e que em breve ela será sua cunhada. Mas Perla não responde e vai embora na praia. Fabian se aproxima da equipe de Estrela e pede para falar com ela. Estrela diz que está trabalhando, mas ele insiste, dizendo que precisam conversar sobre o que aconteceu. Ela responde que não ouve nada, mas ele levanta a voz para todos ouvirem e diz que ela tem uma reunião com ele à tarde, porque é o presidente do sindicato, e avisa que ela não pode deixá-lo esperando. Um tempo depois, Brisa conta para Mercedes que Marina segue perturbando a mente de Gabriel. A mãe aconselha que ela esclareça as coisas antes de casar, mas Brisa diz que não vai voltar atrás.
ela deixa claro que eles vão se casar sim, porque não vai deixar Gabriel sozinho para aquela mulher. E começa a chorar, dizendo que se não se casasse com ele, ficaria muito mal no sindicato. Estrela chega para falar com Fabian e pergunta qual é o assunto sindical que ele quer tratar. Mas Fabian diz que ela sabe muito bem que não é nada disso. Ele quer falar sobre o beijo dos dois. Estrela diz que Érica é sua amiga e que teve que olhar para ela depois de ter beijado o homem que ela ama. Ela admite que tudo isso é muito complicado. Fabian diz que sabe bem que não é fácil, mas que já deixou claro para Érica o que sente por Estrela. Ela fica apavorada e ele diz que prefere ser sincero, confessando que não sente isso por ninguém há muito tempo. Ele garante saber que ela também sente o mesmo. Estrela tenta se afastar, mas ele a puxa para perto novamente e diz que está se apaixonando como um louco, pedindo para ela confessar que sente o mesmo. Enquanto isso, Marina pergunta por que Valentim está tão calado, e ele revela que está em um dilema. Ele pergunta o que ela faria se gostasse de uma pessoa, mas não pudesse ficar com ela para não magoar outra que também gosta. Marina diz que entende perfeitamente e revela que, no lugar dele, se afastaria, porque não saberia lidar com essa culpa. Ela pergunta se ele está falando de Pascoal, mas nesse momento as crianças chegam chamando por eles, dizendo que encontraram o que estavam procurando. De volta ao sindicato, Fabian pede para Estrela confessar o que sente, porque ele percebeu isso no beijo. Ela nega e diz que não é verdade. Ele pergunta por que ela tem tanto medo do amor, e Estrela responde que não é medo. Érica o ama e está esperando que ele dê outra chance para ela. Fabian diz que não sente mais nada por Érica e pergunta se Estrela quer que eles conversem juntos com ela. Mas Estrela diz que não, porque isso partiria o coração de Érica. Fabian pede para ela pensar um pouco em si mesma. Implora para que os dois enfrentem tudo de frente e aproveitem a chance que a vida está dando para se amarem. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.